Olá, sejam bem-vindos ao canal Hoje Commander. Trazemos para vocês aqui hoje o unboxing e análise do deck pré-construído de Innistrad Caçada Meia-Noite. Trazemos para vocês o deck de Myr, Tribal de Zumbis, o Mortos-Vivos Desenterrados. Comparando, a primeiro momento, essa lista com a lista do Tribal de Humanos, que também saiu nessa edição, o deck de Myr aparentou ser um deck mais conciso no que ele se propõe a fazer em relação à habilidade do comandante. Nós vamos mostrar aqui carta a carta. Num primeiro momento, podemos observar que essas edições em relação às primeiras têm uma grande diferença. Para aqueles que sentem falta, ele não vem mais com aquela carta oversize que vinha antes. Então, o que ele vem é essa menor aqui, e uma em tamanho semelhante à carta normal, porém em PVC. Então, sem mais delongas, vamos à abertura aqui. A abertura dessas caixas é feita por baixo. Ao abrir, nós encontramos uma caixinha. Temos aqui a caixa, uma estrutura de suporte, onde nela podemos encontrar aqui esses pequenos tokens, um separadorzinho, e vamos à parte mais importante aqui. Outro separador. Temos aqui um folheto explicativo, que também serve de pôster. Nele aqui explica basicamente a estrutura de um jogo de Commander, um pouco da história do comandante. Nada muito complexo. Em seguida nós temos um marcador de pontos de vida, de dois lados aqui, um lado que vai até 20 e a continuação até 40. E aqui temos o baralho completo, junto com suas fichas. Em primeiro momento, nós temos o comandante, Wildhead, Cutilador da Podridão, uma criatura lendária, custo 4, poder e resistência 3/3, que tem a seguinte habilidade. Toda vez que outro zumbi que você controla morrer, se ele não tinha decomposto, cria uma ficha de criatura zumbi 2/2 preta com habilidade de decomposto. Essa habilidade de decomposto ela é uma habilidade nova, que saiu nessa edição, em que as criaturas que possuem decomposto, elas não podem bloquear, e no turno em que elas atacarem, no final do combate elas são sacrificadas. E o Wildhead, ele ainda tem mais uma outra habilidade, que é, no início de sua etapa final, você pode sacrificar um zumbi. Se você fizer isso, compre um card. Então, podemos perceber que o deck vai ser focado em baixar criaturas do tipo zumbi, sempre podendo comprar cartas através dessa habilidade dele. Você vai sacrificar um zumbi que você tenha, abusando dos efeitos de sacrifício que tenha dentro do deck, comprar cartas e ganhar fichas 2/2 por isso. Em seguida, nós temos Heloise, Investigadora de Nefalha. Seria um comandante alternativo ao deck, em que toda vez que uma criatura que você controla morrer, você investiga. Investigar seria criar uma ficha de pista. E toda vez que você sacrificar uma ficha, você tem a possibilidade de usar Vigiar 1. E agora vamos para as 99 do deck. Quer dizer, as outras 99. Melodia Distante. Uma carta muito boa para decks tribais, em que você escolhe um tipo de criatura e compra um card para cada permanente daquele tipo que você controla. Eterna Senhora dos Céus. Esse é um reprint. Ele veio de Guerra da Centelha, em que Guerra da Centelha você teve a introdução dessa habilidade de arregimentar. Arregimentar seria
quando você regimenta, no caso aqui seria regimentar 2. Se você não tem nenhuma ficha de zumbi exército, você cria uma ficha de zumbi exército e põe 2 marcadores mais um sobre ela. Se você já tem uma ficha de zumbi exército, você vai apenas colocar os marcadores naquela ficha que você já tenha. Algor e Cadáver, um reprint também, em que quando ele morrer, você pode comprar X cartas e perder X pontos de vida, sendo X o número de cards de criatura no cemitério de jogador-alvo. Dependendo da situação de jogo, você pode usar isso para refazer sua mão, para encher muito a sua mão. Você só precisa escolher com sabedoria quem vai ser o jogador que você vai dar como alvo. Se vai ser você ou se vai ser algum oponente. Alimentar o Enxame, um feitiço também muito interessante, em que acredito eu que seja a primeira vez em que o preto consegue remover encantamentos ao custo de você perder vida igual... Você perde vida igual ao custo daquele encantamento que foi destruído. Saqueador Sacro de Carne. Staple em quase todos os decks que envolvem sacrifício, decks de aristocratas, em que quando ele entra no campo de batalha, cada jogador sacrifica uma criatura. Atacar na jugular, uma excelente remoção, custo 2, instantânea, destrua a criatura que não seja artefato. Devoto de Liliana, um lorde interessante para a tribo dos zumbis, apesar dele mesmo não ser um zumbi, em que ele dá +1/+0 para os zumbis que você controla, e no início da etapa final, se uma criatura morreu nesse turno, você pode pagar ali 2 manas e fazer uma ficha 2/2 zumbi. Senhora dos Amaldiçoados, outro lorde interessantíssimo, que além de dar +1/+1 para os outros zumbis, também dá a possibilidade de você pagando 2 e virando ele, dar ameaçar para os zumbis que você controla. Ameaçar em que você vai dar uma evasão muito grande para a sua board, né? Ceifador de Centelhas. 2/3, um corpo interessante, em que tem pague 3, sacrifica uma criatura ou um Planewalker, você ganha um ponto de vida e compra um card. Esse aqui está condizente com a habilidade do comandante, em que, no caso aqui, você poderia pagar 3, sacrificar algum outro zumbi, vai comprar uma carta daqui e pela habilidade do comandante você ainda faz uma ficha 2/2. Sifonar a card. Cada outro jogador sacrifica uma criatura. Você cria uma ficha de zumbi 2/2 preta para cada criatura sacrificada dessa forma. Apesar de ser um feitiço de 5 manas, podem resolver muitos problemas no seu campo e ainda gerar uma quantidade razoável de criaturas. Algor Morto-Vivo. Toda vez que ele ou outro zumbi que você controla morrer, você compra um card e perde um ponto de vida. Esse é interessantíssimo, porque se você observar, a habilidade dele se refere ao tipo de criatura, ignorando se ela é uma ficha ou não. No entanto, ele é uma faca de 2 gumes, porque como ele não interfere, ele não é opcional essa compra e perca de vida, se você receber um global, possa ser que seja danoso demais, e você acabe perdendo muita vida para isso. Capitão do Cemitério do Terror. Um lorde interessantíssimo também, que dá +1/+1 para os outros, e ainda tem a habilidade que toda vez que outro zumbi que você controla morrer, você pode causar um ponto de dano a um jogador. A um oponente em específico. Supervisor Reluzente, outro acréscimo de Guerra da Centelha interessantíssimo, porque ele vai dar resistência à magia e ameaçar para todas as suas fichas de zumbi, além de regimentar 1. Preso Imortal Inclemente. Ele entra como se fosse um pacto de cemitério com pernas, em que uma criatura que tem uma habilidade semelhante. Toda vez que você sacrificar uma criatura, o oponente alvo sacrifica uma criatura. Sinete Arcano, aqui para ajudar na sua curva de mana. Diamante de Carvão. Esses diamantes eles foram opções escolhidas pela Wizard para trazer essas pedras de mana mais antigas, que ultimamente a Wizard só vinha trazendo sinetes, talismãs, e ela resolveu agora trazer esses diamantes. Esfera do Comandante, que não pode faltar. Além de ajudar na sua curva de mana, ela também dá a opção de comprar carta. Mais um diamante. Sol Ring, que não pode faltar em deck Commander. E aqui um talismã, como eu vinha dizendo antes. Pântano de Bojuka,
Um terreno muito interessante porque ele tem a habilidade de exilar o cemitério de jogador-alvo quando entra em campo. Torre de comando, nessa arte acho incrível. Aqueduto de Mir, uma bounce land conhecida, em que quando ela entra você vai voltar um terreno para sua mão. Lodaçal Mortuário. Além de ele entrar virado, ele lhe dá a opção de retornar um card de criatura de seu cemitério para o topo do deck. Então, se tem alguma criatura que você perdeu e não tem outra forma de recuperar, você pode voltar lá para o topo do deck. Bem interessante. Paisagem Infinita, mais um rampzinho. Ele vai entrar virado e tem a habilidade pague 2, sacrifique ele para buscar 2 terrenos básicos iguais e põe em campo, virados. Caminho da Ascendência, um terreno muito interessante para decks tribais, porque ele gera mana de qualquer cor da identidade do seu comandante, e se você joga uma criatura que compartilhe tipo com ele, você pode usar a Evidência 1. Ilha Contaminada, gera incolor, e se você controlar um pântano, você pode gerar ou mana preta ou mana azul. Território Não Reivindicado, também conhecido como Caverna dos Humildes, porque ele vai gerar mana de qualquer cor para o tipo de criatura escolhido, mas infelizmente ele não tem a mesma habilidade da Caverna das Almas, em que aquela mágica não pode ser anulada. Scab Cutilador. Essa é uma carta nova, poderosíssima, pelo fato de que você consegue utilizar a habilidade dele com outras criaturas que têm efeito quando entra em campo. Mais para frente vocês vão ver exemplos dentro do deck aqui que tem muita sinergia com ele. Ele tem a seguinte habilidade: pague 3, vire ele, sacrifique outro zumbi. Crie 2 fichas que sejam cópias da criatura sacrificada. Vou deixar ele à parte aqui. Maldição da Desvinculação. Esse deck ele apresenta essa maldição e é até uma jogada interessante, em que você encanta o jogador-alvo e na manutenção do jogador encantado, aquele jogador revela cards do topo do próprio Grimório até revelar um card de criatura. Coloque aquele card no campo de batalha sob seu controle. Aquele jogador coloca o restante dos cards revelados no próprio cemitério. Então, você vai encantar o jogador, além de você estar ganhando criaturas dele, você está minando recursos dele. Porém, isso deve ser usado com sabedoria, porque existem decks que se aproveitam de cartas no cemitério. Então, você encher demais o cemitério de um oponente pode ser perigoso para você. Afogar em Sonhos, uma instantânea, de custo 3 mais X. Escolha um. Se você controla um comandante, conforme conjura essa mágica, você pode escolher ambos, em que o jogador-alvo compra X cartas, ou o jogador-alvo tritura duas vezes X cartas. Ela é uma mágica bem interessante porque ele ajuda a repor a mão, ou pode minar recursos de alguém. Se alguém tutorou alguma carta para o topo do deck, você pode simplesmente usar para remover aquilo ali. Esvaziar o Laboratório. Essa é um feitiço interessante que vem sendo estudado por alguns jogadores como formas de combo. E alguns encontraram em decks que vão utilizar apenas 3 zumbis dentro do deck para poder fechar um combo. No entanto, isso é papo para outra história. Depois eu vou fazer outro vídeo sobre isso. Scab da Asa Suturada, Asa da Horda. Esse foi um acréscimo interessantíssimo. Uma grande fraqueza que os zumbis tinham era justamente eles não voarem. E com essa criancinha aqui em campo, os outros zumbis que você controla têm voar, além dele mesmo ter voar. Fora isso, ele ainda tem uma habilidade que diz: toda vez que um ou mais zumbis que você controla causam dano de combate a um ou mais oponentes, você pode comprar uma quantidade de cartas igual ao número de oponentes que sofrerem dano dessa forma. Se fizer isso, descarte aquela quantidade de cartas. Resumindo, se você atacou seus 3 oponentes, você pode comprar 3 cartas e descartar 3 cartas. Se você atacou só 2, você pode comprar 2 e descartar 2. É uma forma de você fazer um refill na sua mão. Você filtrar o que você quer que fique na sua mão. Parente Sombria, uma metamorfo com lampejo, em que ela diz: no início da manutenção, cada jogador tritura 3 cartas. Você pode exilar um card de criatura dentre os cards triturados dessa forma. Se fizer isso, Parente Sombria torna-se uma cópia daquele card, com exceção de ter essa habilidade. É bem interessante porque você consegue, além de minar recursos dos oponentes, você ainda pode aproveitar alguma coisa interessante que aparecer nesse efeito. Cripta Lotada, um artefato de 3 manas,
que gera mana preta e tem a seguinte habilidade. Toda vez que uma criatura que você controla morrer, coloque um marcador de cadáver em cripta lotada. E a outra habilidade é: pague 6, vire, sacrifique cripta lotada. Crie uma ficha de criatura zumbi 2/2 preta com decomposto para cada marcador de cadáver em cripta lotada. Então, essa aqui é uma pedra de mana que vai ficar ali no seu campo só contabilizando as mortes. No momento que for interessante para você, você pode quebrar a tampa da cripta e trazer um verdadeiro exército de zumbis para o campo. Maldição dos Mortos Inquietos. Outra maldição, em que ela diz: toda vez que um terreno entra no campo de batalha sob o controle do jogador encantado, você cria uma ficha de criatura zumbi preta 2/2 com decomposto. Então, em tese, você vai ter uma ficha por turno, se você encantando um jogador. Dependendo da situação da mesa, existem decks que usam a habilidade de Landfall, vão abusar da quantidade de terrenos que entram. Então, seria a melhor jogada a se fazer. Noitada dos Carniçais, um feitiço de 5 manas que diz: para cada jogador, escolha um card de criatura no cemitério daquele jogador. Coloque aqueles cards no campo de batalha sob seu controle, eles se tornam zumbis pretos além de seus outros tipos e ganham decomposto. Então você vai aproveitar o cemitério dos oponentes como um seu salão de compras para você fazer escolhas a dedo, bem interessantes. Gorex, Casco Tumular. Essa é uma criatura lendária que veio nesse deck, um acréscimo, que tem a seguinte habilidade. Como custo adicional para conjurar essa mágica, você pode exilar qualquer número de cards de criatura de seu cemitério. Essa mágica custa 2 incolores a menos para ser conjurada para cada card exilado dessa maneira. Então só ele já tem um ótimo redutor de custo. E ele é um 4/4 toque mortífero, que diz: toda vez que Gorex, Casco Tumular, atacar ou morrer, escolha aleatoriamente um card exilado com Gorex e coloque aquele card na mão do seu dono. Então, você pode utilizar ele para retornar coisas para sua mão. Não de forma imediata. Você exila, elas estão ali protegidas, nenhum oponente mais vai conseguir exilar. E você fica só aproveitando. No próximo turno, quando você atacar com essa criatura ou ela morrer por algum efeito, você simplesmente retorna a criatura para sua mão. Caçadora de Geist à espreita. Um humano ladino que tem a seguinte habilidade. Toda vez que você sacrificar outra criatura, exile-a. Se aquela criatura era uma ficha, coloque o marcador +1/+1 em Caçadora de Geist à espreita. Quando Caçadora de Geist à espreita deixar o campo de batalha, devolva cada carta exilada com ela ao campo de batalha sob seu controle. Uma carta muito poderosa essa. Putrivênio Voraz. Quando ele entra no campo de batalha, você pode sacrificar até 3 zumbis. Quando você sacrifica um ou mais zumbis dessa forma, cada oponente sacrifica aquela quantidade de criaturas. Então, quando ele entrar, você, dependendo da quantidade de criaturas que você tenha, pode ser muito válido você sacrificar 3 para remover pelo menos 9 criaturas, já que serão 3 de cada oponente, numa situação ideal. Tirano da Tumba. Uma carta nova, também muito interessante, que tem a seguinte habilidade. É um lordzinho, em que os outros zumbis que você controla recebem +1/+1, e a habilidade dele é: pague 3, vire, sacrifique uma criatura. Devolva de seu cemitério para o campo de batalha um card de criatura zumbi aleatoriamente. Ative somente durante o seu turno e somente se houver ao menos 3 cards de criatura zumbi em seu cemitério. Então, ele consegue trazer criaturas para o campo de batalha. No entanto, não é uma escolha específica. Você vai basear-se na sorte, né? Tubos de Éter. Uma instantânea de 5 manas que diz: para cada criatura atacante, seu dono a coloca no topo ou no fundo do próprio Grimório. É uma ótima proteção caso você esteja recebendo um ataque em massa ou um ataque muito perigoso. Criação Esquecida. É uma criatura com esquivo, que ela só pode ser bloqueada por criaturas com poder menor ou igual ao dela, que tem a seguinte habilidade. No início de sua manutenção, você pode descartar todos os cards de sua mão. Se fizer isso, compre aquela quantidade de cartas. Se você está com uma mão não muito interessante, ele é muito bom porque lhe possibilita comprar uma nova mão de cartas. E você, assim,
ter novos recursos e ter o cemitério cheio para aproveitar depois. Cozedor Único de Ravengul, um humano mago que tem a habilidade Pague 3, vire, exile um card de criatura de seu cemitério. Crie uma ficha de criatura zumbi preta 2/2 e depois coloque um marcador +1/+1 em cada criatura zumbi que você controla. Ele é muito bom porque consegue aproveitar as cartas que já foram para o cemitério, criando fichas, além de aumentar o poder de suas criaturas em campo. Hora da Eternidade. Exile X cartas de criatura alvo de seu cemitério. Para cada card exilado dessa forma, crie uma ficha que seja uma cópia daquele card, com exceção de ser um zumbi preto 4/4. Isso é um reprint muito bom do plano da edição de Hora da Devastação, em que você consegue trazer várias criaturas para o campo, dependendo do quanto você pagou, e elas mantêm as habilidades dela, apesar de agora serem 4/4. Tempestade de Telhado é outra carta que é muito comum ver em decks tribais zumbis, e muito forte, um encantamento de 6 manas, apesar do custo ser pesado. Ele diz, você pode pagar 0 ao invés de pagar o custo de mana das mágicas de criatura que você conjurar. Então, se sua mão está cheia de zumbis, essa é a hora de baixar a mão. Suturador Geralf tem uma criatura lendária que tem a seguinte habilidade. Vire, pague 3, cada jogador tritura 3 cartas. Exile até 2 cards de criatura colocados em cemitérios dessa forma. Crie uma ficha de criatura zumbi azul XX, sendo X o poder total dos cards exilados dessa forma. Então você vai estar tirando recursos do baralho dos oponentes e ainda criando uma ficha com geralmente um poder razoável. Alquimista Morto-Vivo. Essa é uma carta um tanto quanto controversa, pelo fato de que os seus zumbis não mais vão causar dano aos pontos de vida de seus oponentes. Eles vão retirar recursos dos seus oponentes. De que maneira? Se um zumbi que você controla causaria dano de combate a um jogador, em vez disso, aquele jogador tritura aquela quantidade de cartas. Fora isso, tem a seguinte habilidade. Toda vez que um card de criatura for colocado no cemitério de um oponente, do grimório dele, exile aquele card e crie uma ficha de criatura zumbi 2/2 preta. Então, você vai conseguir tirar o deck do seu oponente e as criaturas dele não vão poder ser aproveitadas. E você ainda vai estar criando fichas para o seu campo. Exército dos Malditos. Um feitiço de custo 8, em que cria nada mais nada menos do que 13 fichas de zumbi 2/2. E ainda por 10 manas tem Recapitular. É uma carta bem pesada, mas que quando você consegue utilizar, ela tem um impacto considerável na mesa. Carniceiro de Malakir. Esse é semelhante à Presa Imortal Inclemente, mostrado anteriormente. No entanto, ao invés de apenas um oponente sacrificar criatura, esse aqui, cada oponente sacrifica uma criatura, além de ser um 5/4 voar. Colhedor de Cemitério. As outras criaturas que você controla recebem +1/+1, e ele ainda tem a habilidade. Exile o card de criatura alvo de um cemitério, pode ser seu ou do oponente. Crie uma ficha de criatura zumbi 2/2 preta. Então você consegue remover ameaças no cemitério dos oponentes e ainda criar uma fichinha para você. Salvação Sombria. O jogador alvo cria X fichas de criatura zumbi preta e em seguida até uma criatura alvo recebe -1/-1 até o final do turno para cada zumbi que aquele jogador controla. Então é uma proteção para você e ainda pode ser uma remoção, dependendo da criatura alvo que você escolher e dependendo da sua board, provavelmente você vai remover essa criatura. Barão da Morte, um dos melhores lords para a tribo dos zumbis, porque além de aumentar o poder e resistência deles, ele ainda dá toque mortífero. Então, você estando com a sua board com toque mortífero, dificilmente alguém vai querer bater em você. Colosso do Cemitério do Terror. Esse veio do plano de Innistrad e continua aparecendo dessa vez nessa edição, em que ele entra com um marcador +1/+1 para cada card de zumbi no seu cemitério. Então, se ele entrar no começo do jogo, ele não vai ser muito grande, não. Mas se ele entrar para o final do jogo, ele vai ser bem grande, geralmente. E ele ainda tem uma outra habilidade. Toda vez que você conjurar uma mágica de zumbi, cria uma ficha de criatura zumbi 2/2 preta virada. Então, mesmo se seus oponentes
anularem a mágica que você conjurou, ele ainda vai fazer a ficha virada. Invocações pavorosas, um feitiço em que cada jogador tritura X cartas. Para cada carta de criatura colocada em um cemitério dessa forma, você cria uma ficha de criatura zumbi 2/2 preta. Então, da mesma forma, ele vai tirar recursos de seus oponentes e vai encher seu campo. Invasão da Horda Medonha. No início de sua manutenção, você perde 1 ponto de vida e arregimenta 1. Então, se você não tiver nenhuma ficha de zumbi exército, você vai ter a sua fichinha ali e ela vai crescendo todo turno. E ela ainda tem uma outra habilidade. Toda vez que uma ficha de zumbi que você controla com poder igual ou superior a 6 atacar, ela ganha vínculo com a vida até o final do turno. Com a quantidade de lords que existem dentro desse deck, é bem fácil as fichas que você criar, inclusive as que o comandante cria, ficarem com poder 6 ou maior. Então, a quantidade de vida que você pode ganhar com isso em campo é bem interessante. Devorador de Esperança. 7 manas, 6/4, voar. Pague uma mana preta, sacrifique uma criatura, regenere Devorador de Esperanças. Então, além dele ser um motor de sacrifício para o deck, ele ainda se protege. Pague 3, sacrifique 2 criaturas, destrua a criatura alvo. Então, ao custo de mais criaturas que você vai sacrificar, você consegue remover ameaças do campo. Fileira Interminável de Mortos. No início de sua manutenção, crie X fichas de criatura zumbi preta 2/2, sendo X a metade da quantidade de zumbis que você controla arredondada para baixo. Essa, quando entra em campo, se torna uma corrida contra o tempo para seus oponentes. Ou eles removem isso, ou eles vão tentar ao máximo controlar o seu campo, porque senão isso sai de controle muito rapidamente. Se você começa com isso e apenas 2 zumbis, próximo turno você vai ter 3. No outro turno serão 5. Porém, no turno seguinte, 7, e assim por diante. O campo cresce muito rápido com isso. Soberano da Prole Tumular. Ele tem a habilidade: vire 5 zumbis desvirados que você controla, coloque o card de criatura alvo de um cemitério no campo de batalha sob seu controle. Liliana, Majestade da Morte. Uma Planewalker que tem a seguinte habilidade: crie uma ficha de criatura zumbi preta 2/2 e triture 2 cards. O -3 dela diz: devolva o card de criatura alvo de seu cemitério para o campo de batalha. Aquela criatura é um zumbi preto, além dessas outras cores e tipos. Então, se você observar nesse deck, ele tem muitos humanos, humano mago, humano ladino, e você pode reaproveitá-los trazendo como zumbis. E a última habilidade dessa Liliana, ela pode ser bem dolorida para outros decks, porque ela diz: destrua todas as criaturas que não sejam zumbis. Maestria de Liliana é um encantamento que auxilia o poder e resistência de suas criaturas. Além disso, ele ainda cria 2 fichas de criatura zumbi preta 2/2. Ceifador de Meia-Noite. Esse aqui, ele é semelhante ao Algore Morto-Vivo. No entanto, ele pega qualquer tipo de criatura, mas ele exclui as fichas. Então, você vai poder comprar cartas, mas vai tomar dano por isso, apesar dele não pegar fichas. Abrir os Túmulos. Toda vez que uma criatura não ficha que você controla morrer, cria uma ficha de criatura preta 2/2. Esse é um efeito muito bom, porque ele consegue conversar bem com a habilidade do seu comandante para criar fichas. Supervisor dos Malditos. Quando ele entra no campo de batalha, você pode destruir a criatura alvo. Então ele entra e já é uma remoção para lhe auxiliar. E ele diz: toda vez que uma criatura não ficha que um oponente controla morrer, cria uma ficha de criatura preta 2/2 virada. Apocalipse dos Zumbis. Esse feitiço é muito interessante, principalmente no final do meio para o fim do jogo, porque ele pode ser uma virada inimaginável para você. Em que ele diz: devolva todos os cards de criatura zumbi de seu cemitério para o campo de batalha virados. Depois, destrua todos os humanos. Giza e Geralf.
Essa foi por muito tempo uma criatura usada como comandante em decks tribais zumbis, pelo fato de que ela lhe dá uma resiliência muito grande e conseguia conversar com os zumbis da cor preta e cor azul, que saíram nas edições anteriores de Innistrad. Ela diz: quando ela entra no campo de batalha, triture 4 cartas. E ela tem uma outra habilidade que diz: durante cada um de seus turnos, você pode conjurar uma mágica de criatura zumbi de seu cemitério. Estuário Estrangulado, da base de mana. Catacumbas, Pomar Exótico. E aqui a gente entra na base de mana do deck. Vale Afundado, Templo do Engano, terrenos básicos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pântanos. Como podemos observar, a presença de pântanos é bem maior do que a de ilhas, mas isso está até que de certa forma equilibrado, já que a grande maioria do deck é na cor preta. Aqui nós temos o substituto da carta Oversize que vinha nos decks anteriores, em que é uma versão do comandante feita em PVC. Pode ver que ela é um pouco mais grossa do que uma carta normal. E aqui nós temos fichas. As fichinhas de zumbi dupla face e pista. De forma geral, a lista desse baralho está bem concisa, bem completinha. Eu deixei esse Scab Cutilador aqui porque eu gostei de conversar com ele, porque eu acredito que ele foi uma das melhores cartas que veio nesse deck. Justamente porque zumbis eles têm muito efeitos de quando entram no campo de batalha. Como você pode observar, aqui dentro do deck tem muitos que fazem isso. E caso você queira modificar o deck, tem alguns acréscimos, como por exemplo o Mercador Cinzento de Asfódalos, que é uma carta que vê muito jogo no Pauper, um zumbi de 5 manas, 2 pretas, que diz: quando o Mercador Cinzento entra no campo de batalha, cada oponente perde X pontos de vida, sendo X sua devoção ao preto, e você ganha o total de pontos de vida perdido dessa maneira. Então, se você tinha um Mercador e você sacrifica ele pela habilidade desse carinha aqui, quando as 2 fichas de mercadores entrar, elas vão verificar a devoção. Como são 2 fichas, cada uma com 2 de devoção, então você vai ter devoção 4 e 2 habilidades resolvendo dessa maneira. Com 3 manas, você vai conseguir tirar 8 pontos de vida de cada oponente e ganhar 24 pontos de vida. Isso contando apenas com o mercador. E se você tiver com o comandante em campo, com outras criaturas, aí esse estrago é muito maior. Fora ele, tem N zumbis que são interessantes com esses efeitos de entra no campo de batalha. E esse, pessoal, foi um pequeno unboxing e análise do deck de Innistrad Caçada Meia-Noite, o Mortos-Vivos Desenterrados. De forma geral, eu acho um deck bem interessante para quem está iniciando no Commander, porque a lista dele veio bem concisa com as habilidades e de fácil entendimento. E eu recomendo, caso você tenha interesse de começar no Commander, você não sabe como escolher o seu deck, você não sabe como montar o seu deck, ele aparenta ser uma ótima opção para quem se encontra nessa situação. E vemos vocês nos próximos vídeos. Quem puder aí deixar o like e compartilhar com seus amigos, ok? Muito obrigado e até a próxima.